A presença ou o trono? O que você prefere? A presença ou o trono? Muitas pessoas, muitos cristãos estão escolhendo nessa vida o trono ao invés da presença. Você lembra de Saul? Saul perdeu o trono, mas ele preferiu lutar por aquilo que ele já tinha perdido, pelo trono, em detrimento da presença de Deus. Davi, na sua vez, ele preferiu perder o trono, mas não a presença. Você sabe por que muitas vezes as coisas estão acontecendo de errado na nossa vida? Finanças, trabalho, relacionamentos, ministério. Porque a gente escolheu o trono ao invés da presença. Vai existir momentos na nossa vida que nós teremos que escolher. E fazer essa escolha, muitas vezes, não é fácil. Mas quem escolhe a presença, apesar de ficar sem um trono, mas ele vai reinar, porque a glória de Deus vai estar sobre a vida dele. Davi falou a frase mais linda que um homem que teve tudo, que foi o principal nome de Israel na sua geração e depois nas próximas gerações. Quando ele confrontado com o seu erro, quando revelado o seu erro, ao invés dele lutar pela posição, ele fala: Senhor, não retire de mim a tua santa presença. De outra feita, Saul, ele preferiu lutar com as forças humanas para manter o reinado, para manter o trono, o que o levou à morte e à destruição de toda a sua família. Decidir pela presença é ter uma vida abençoada e protegida, mesmo que essa decisão nos leve a perder o trono. E muitas vezes na nossa vida esse trono é uma empresa, é um carro, é uma casa, é uma porta de emprego, é passar por um momento difícil, mas passar com a presença de Deus. Ninguém que carrega a presença de Deus vai viver eternamente sem receber de Deus a recompensa. Não. Se você se encontra nesse vale da decisão entre escolher a presença e o trono, saiba você, se você não escolher agora a presença, o trono será tirado. Por mais que você lute, por mais que você se esforce, por mais que você faça, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha relacionamento, por mais que você tenha network, né, que é a palavra do momento, ninguém, absolutamente ninguém vai conseguir ajudar você, livrar você daquilo que vem como consequência dos nossos pecados, das nossas falhas, da nossa ausência de Deus, do nosso distanciamento de Deus. Então prefira a presença ao invés do trono, porque com a presença, uma hora ou outra, Deus nos exaltará no seu trono. Então, irmãos, que Deus abençoe você, querido, que Deus abençoe a sua vida. Assim como Davi, que preferiu a presença, que você venha ser conduzido pelo Espírito Santo para preferir a presença, não o glamour, não a aparência daquele que um dia foi ungido e hoje já não é mais, aquele que um dia teve relacionamento com Deus e hoje já não tem mais, aquele que só tem a aparência de crente, aquele que só tem a aparência de servo, aquele que só tem a aparência que tem um relacionamento, mas já perdeu. A minha oração é que Deus venha encharcar você de um arrependimento que venha fazer com que você venha escolher a presença
ao invés do trono, porque melhor é a presença, melhor é estar perto dele, melhor é o relacionamento com ele. Não há nada melhor do que esse relacionamento. Por mais que você busque relacionamentos humanos, por mais que o dinheiro e a riqueza e a influência nos tragam ou nos trazem relacionamentos e pessoas, nada é maior, nada substituirá a presença dele. Talvez você lembre do dia que você estava no seu quarto, talvez o seu quarto, a casa era o seu quarto. Talvez você não tinha nem casa, o quarto que você morava era um quarto de alguém que lhe prestou um favor, e você morou de favor durante 1, 2, 3, 10, assim como eu morei de favor durante muitos anos. E ali eu orava a Deus e dizia a Deus: Deus, que o Senhor possa me tirar desse lugar de humilhação, de dor, de sofrimento, e possa me colocar em uma posição onde o Teu nome venha a ser glorificado. E ali, Senhor, eu jamais irei negligenciar a presença, jamais irei esquecer da onde o Senhor me tirou. E muitas vezes não é isso que acontece, querido. Muitas vezes, e na grande maioria, infelizmente, as pessoas esquecem da onde Deus tirou eles. Davi não esqueceu, querido, da onde Deus tirou ele. Ele não esqueceu, ele errou, falhou. Talvez o erro dele foi até aos olhos humanos pior do que a falha de Saul, renegar a presença dele. Por isso ele foi penalizado. Por isso ele não só perdeu o trono, ele morreu, toda a sua família morreu, apenas um herdeiro ficou, que foi Mefibosete, que recebeu a graça de Deus através da vida de Davi. A minha oração é que você não passe por isso. A minha oração é que você que está no meio do caminho aí, você está se distanciando agora, né? Deus está te colocando em lugares com pessoas, te elevando, e quanto mais Deus está te elevando, mais você está se distanciando da presença, mais você está se distanciando daquele lugar que você se encontrava com Deus. E esse é um caminho perigoso. Esse é um indicativo que você precisa voltar, que nós precisamos voltar para buscar a presença, porque foi a presença, querido, foi a presença que te levou para esse lugar. Não foi pessoas, não foi a sua capacidade, não foi a sua inteligência, não foi a sua artimanha, não foi o seu poder de influência, de decisão, não foi, foi a presença. Quando você não era nada, ninguém enxergava, você foi a presença. Quando as pessoas diziam que você não ia chegar em lugar nenhum, mas você estava na presença. Quando você não tinha o que comer, o que beber, perspectiva de um futuro, mas a presença de Deus estava com você, e ela te levou e está te conduzindo para esse lugar de sucesso, para esse lugar de vitória. Mas esse lugar só será sucesso, só terá vitória se a presença for junto. Você lembra de Moisés? Ele disse para Deus: se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com esse povo daqui, eu não vou arredar o pé. A Bíblia fala que quando a nuvem ela parava ali no deserto, o povo parava. Quando a nuvem de Deus ela se movia, todo o povo se movia. Porque não há como um povo que serve a Deus
venha ser feliz e venha ter vitórias e venha ter sucesso. Se essa presença não nos conduzir em todos os lugares, se essa presença não nos mover em todos os lugares, que a riqueza, que os relacionamentos, que as vitórias, que o nome que Deus venha nos dar nesse mundo não nos afaste da presença, porque só somos o que somos, só teremos o que teremos se a presença estiver. Porque se a presença não tiver, querido, não adianta chegar lá. Se a presença não estiver comigo e com você, não adianta chegar lá. Mas se for para chegar lá, venhamos chegar com a presença dele na nossa vida. Que Deus abençoe você. A minha oração é que você seja usado por Deus nessa geração, em todas as camadas da sociedade, que aonde os seus pais, os seus pastores, aonde homens e mulheres de Deus não conseguiram entrar e penetrar com o Evangelho, você seja esse canal de bênção na política, no executivo, no legislativo, no judiciário, aonde tiver pessoas a serem alcançadas, que muitas vezes são inacessíveis, que você possa ser esse canal de bênção. Mas lembre, foi a presença que te levou até lá. Foi a presença. Foi a presença dele. Foi aqueles anos de oração, de joelhos dobrados. Sabe, peça para o Espírito Santo lembrar você de todas as suas orações. Eu tenho feito esse exercício e tenho falado com Deus. Pai, me lembra das orações que eu fiz quando eu não tinha o que comer. Me lembra, Pai, das orações que eu fiz quando eu fui expulso de casa, porque eu não tinha onde morar e fui humilhado, maltratado. Me lembra, Pai, das orações que eu fiz quando eu ia para a igreja a pés. Me lembra das orações que eu fiz, Pai, quando eu comecei a te servir com toda a dedicação da minha alma. E eu dizia que nada desse mundo é mais importante do que a presença. Oh, aleluia, a presença dele. É a presença dele que tem que nos mover, querido. Nada mais nessa vida importa. Nada mais nessa vida vale a pena a não ser a presença dele. O que Deus abençoe você, querido. Não deixe nada tirar você do propósito eterno de Deus para a sua vida. Nada nesse mundo vale a pena, nada. Salomão já dizia, vaidade, tudo é vaidade. Nada mais é importante do que a presença. Deus abençoe você, meu querido. A minha oração é para que o Espírito Santo venha fazer queimar esse fogo que arde dentro do meu peito, aí na sua vida, pelo Evangelho, pelo Reino de Deus, para que você possa ser usado nessa geração para ganhar muitas almas, muitas vidas para o Reino de Deus. Nós somos a família Betel. Eu sou Anderson Ferreira. Nós somos o canal Betel Kert e queremos abençoar a sua vida. Então você que ainda não faz parte dessa família, segue a gente no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe com 1, 2, 10, 20, quantos grupos você pertencer, do WhatsApp, Telegram, Instagram, compartilhe para que Deus possa tocar a vida de milhares de pessoas e venha transformar a nossa geração e as próximas gerações até o Senhor Jesus Cristo voltar, em nome de Jesus. Até mais, até o próximo vídeo.